Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, teu lar, tua casa, tua família, amém? Quero neste momento, com os irmãos, compartilhar algo da palavra de Deus e que o Espírito Santo conserve a nossa vida, que a semente da palavra de Deus venha frutificar em nossa mente, em nosso coração, que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, venha iluminar a nossa mente, iluminar nossos corações, nos fortalecer para nos acharmos de pé no dia do grande do Senhor, amém? Quero meditar neste momento com os irmãos uma mensagem, uma palavra que está escrito no livro, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, a igreja aos Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, Romanos capítulo 3, o verso de número 23, que vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Paralela a essa passagem, eu quero também complementar a um outro versículo que se encontra no capítulo 8 do mesma carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Algumas versões não vão ter essa parte B do versículo. Algumas versões, quando lê, você vai encontrar simplesmente dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente esse versículo. A minha versão ela se estende um pouco e diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amado Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ilumina o coração do teu servo, da tua serva, aqueles tanto quanto ouvirem esta mensagem, que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor venha trazer força, vigor, fortalecimento, direção, que encontramos em Ti força e vigor, que somente no Senhor alcancemos a Tua graça e que Tua mão forte permaneça em nós, atuando, agindo, operando, levantando, fortalecendo e transformando a nossa vida, para que sejamos fervorosamente e firmemente abençoados, ó Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a qual eu li aqui na carta aos Romanos, o capítulo de número 3 se inicia quando Paulo vai falar da justiça de Deus. Ele vai falar para os leitores, para a igreja que está em Roma, qual é a vantagem de ser judeu e qual é a vantagem ou a utilidade da circuncisão. E isso nós encontramos no verso 1 do capítulo 3. Então Paulo vai dizer que é muito em todas as maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus foi dada e confiado aos judeus. Nós sabemos que a palavra de Deus, escolheu e deu a lei para o povo de Israel. A circuncisão fala da aliança que Deus faz com este povo, quando Deus faz aliança com Moisés, que quando Deus diz que ele deveria fazer a circuncisão, dando ali que Deus tem aliança com esse povo. Em Moisés é dado a lei, a palavra então foi dada para este povo, mas nós entendemos e vemos que através da palavra de Deus, este povo que tinha aliança com Deus e este povo que recebeu a lei, a palavra de Deus, não andou fielmente a Deus, mas erraram, pecaram e fizeram muitas coisas erradas, a qual nós encontramos no Antigo Testamento. O verso de número 9, Paulo, ele diz o seguinte: somos nós mais excelentes? Paulo pergunta, agora o judeu, o Israel, ele é mais excelente que os demais? Ele responde, de maneira nenhuma. Por que Paulo fala que eles não são mais excelentes? Por quê? Porque tanto os judeus quanto gregos estão em pecados, ou seja, assim como o Israel, os judeus pecaram e andaram e erraram, ainda tendo aliança com Deus, e andaram
e pecaram, eles se colocaram também debaixo do pecado, se colocaram debaixo do erro. Então nós entendemos e lemos aqui que quando a palavra do Senhor diz para nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa que o pecado, ele nos afasta da presença ou da presença gloriosa de Deus. Como nós iniciamos e vemos a respeito dos judeus, o pecado afasta o povo eleito, o pecado afasta aqueles que têm aliança. Se você entender, você vai compreender. Assim como o pecado afasta o homem de Deus, o pecado também afasta o homem que tem aliança com Deus. O homem que tem aliança com Deus e ficar na permanência do pecado, o pecado vai afastá-lo de Deus. Nós vemos que os judeus tinham aliança, o povo de Deus, Israel, tinha aliança com Deus através da circuncisão, mas eles não andaram em obediência segundo a palavra que foi dada a eles. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo veio, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós encontramos aqui na palavra do Senhor dizendo que todos pecaram, e por causa que todos pecaram, tanto os judeus como os gregos, como os gentios, todos estão debaixo do pecado, e o pecado agora, nós fomos destituídos ou afastados da presença de Deus. O que vai nos unir mais uma vez, o que vai nos voltar para Deus, o que vai nos reconciliar com Deus, porque não tem nada que eu possa fazer, não tinha nada que o judeu podia fazer, não tinha nada que o grego podia fazer, não tem nada que os gentios podiam fazer para se reconciliar com Deus. Então Paulo diz, aleluia, que como o pecado nos afastou de Deus, nós somos agora justificados pela graça, aleluia, gratuitamente, pela graça que há em Cristo Jesus, ou pela redenção, ou seja, Deus querendo reconciliar o homem consigo mesmo, ele prepara uma oferta, e essa oferta que vai ser aprazível, uma oferta que vai agradá-lo, porque lá em Hebreus vai dizer que é impossível, aleluia, ser perdoado sem derramamento de sangue. Sem derramamento não há perdão, não há liberação de perdão. Então Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, Deus envia o seu Filho para que seu Filho fosse o propósito de reconciliação. Por isso nós encontramos no verso 24 que nós somos justificados gratuitamente, aleluia, pela graça, pelo favor que Deus envia seu Filho, aleluia, sobre a nossa vida. Nós somos salvos, nós somos justificados pela graça que há em Jesus Cristo. Não que nós merecíamos ou tenhamos feito ou faríamos algo, não. Nós somos salvos pela graça única, indescritível de Deus. Quando nós olhamos no capítulo 8, Paulo ele continua dizendo e diz que agora esses que foram justificados, tanto judeus, gregos, gentios, todos agora que foram justificados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai dizer que agora essas pessoas não têm condenação nenhuma. Então ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, sou justificado gratuitamente, não há nenhuma condenação para nós. Então se nós olharmos, entendermos que condenação é essa que havia sobre a nossa vida, o que estava pendente, porque hoje o que nós temos
é uma paz que paira sobre nós. O que temos hoje é uma graça que paira sobre nós. Não temos hoje nada que traz perturbação. Mas para nós entendermos o que é que Paulo está dizendo, eu quero trazer à memória no Evangelho de João, no capítulo de número 3, um versículo muito conhecido, quando João diz no verso 16, o verso 16 do capítulo 3, aleluia, João, ele diz para nós, aleluia, no Evangelho de João 3,16, ele vai dizer o que? Aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus envia seu Filho, como nós lemos no livro que nós lemos agora de Romanos. Ele é a graça, ele é a propiciação. Através de Cristo, aleluia, recebemos a redenção, porque todos pecaram, afastados estão da glória de Deus, sendo agora justificados. Jesus é a justificação que nós temos para chegarmos diante de Deus, através do sangue de Jesus. Mas no verso 16 vai dizer que o amor de Deus estava de tal maneira, aleluia, sobre o mundo, que Deus enviou seu Filho, para que todo que agora crê em Jesus não pereça, mas tem a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, ou seja, Jesus se manifestou não foi para condenar os pecadores, não foi para condenar o judeu, não foi para condenar o grego, não foi para condenar os gentios, não, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele continua dizendo no verso 18, quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, ou seja, há uma condenação sobre o mundo, há uma condenação que paira sobre a vida do homem, há uma condenação que está sobre este mundo, há uma condenação que está sobre a vida dos homens. Mas aí entra a palavra que eu disse, que Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E qual é essa condenação? A palavra do Senhor diz, no verso 19 de João 3, que ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, o homem ama mais as trevas, e por ele amar mais as trevas, ele não vem para a luz, ele não vem para Jesus Cristo, ele não vem buscar a salvação, ele não vem buscar a justificação, ele permanece nas trevas. Por quê? Porque ele ama as suas obras são más perante Deus. As nossas obras más foram levadas na cruz, aleluia. Aquele que crê em Jesus, aquele que entrega a sua vida, aquele que rende aos pés da cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos liberta. Então o verso 36 do capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou o que é que está falando aqui? Qual é a condenação? A condenação é que a ira de Deus vai se derramar sobre o mundo, a ira de Deus vai estar sobre a vida dos homens falhos e pecadores. A ira de Deus vai desencadear um certo momento. A ira de Deus vai vir sobre a vida de todos os homens, todos os vil pecadores, toda a vida dos homens vil pecador. A ira de Deus vai cair sobre eles. Mas a palavra do Senhor que nos traz conforto e alegria é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a vontade da carne. Aqui é importante dizer, porque tem aqueles que se dizem justificados por Cristo, que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas permanecem andando, vivendo na vontade da carne, nas suas concupiscências, nos adultérios, na mentira, nos enganos, vivendo contrário a toda a natureza divina, praticando as mesmas obras da carne que Paulo descreve para a igreja da Galácia, capítulo 5, verso de
de número ali 19, que ele vai dizer as obras da carne. Tem muitos que dizem ser justificados, que muitos dizem que andar, não ter condenação, mas vivem na obra da carne. Claramente, João ele diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqueles cuja palavra do Senhor que nós lemos aqui no livro da epístola que Paulo envia à igreja de Roma, porque todos pecaram e destituídos, afastados da glória de Deus. Aquele que permanece em pecado, aquele que diz que Jesus é o Senhor da sua vida, mas permanece em pecado. O pecado tem te afastado da glória de Deus. O pecado te afasta da presença de Deus. O pecado te afasta da luz de Deus, da gloriosa presença de Deus. O pecado nos afasta de receber a luz de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a justificação de Deus, porque a justificação na nossa vida está mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Mas se eu tenho Jesus na minha vida, eu ando, eu sigo Ele, para que se cumpra a palavra dele, que ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, uma vez que eu fui justificado, uma vez que Cristo manifestou na cruz por mim, e o sangue dele me liberta, eu devo viver segundo a vontade dele, devo andar em Espírito, devo estar inclinado para Deus. Não posso estar andando em pecado, vivendo em pecado, ficar acostumado com o pecado. Não, pelo contrário, eu começo agora a ter uma ação na minha vida. E qual é a ação? A ação da santificação. Porque uma vez que eu fui justificado, agora eu tenho que andar em santificação. E santificação não é algo que acontece de um dia para o outro. Cotidianamente, diariamente, eu tenho que fazer morrer a natureza carnal. A natureza carnal ela tem que morrer, porque todos os dias a carne deseja que eu erre, todos os dias a carne vai desejar que eu peque, todos os dias, aleluia, o diabo vai lançar para que eu peque, para que eu entre em adultério, para que eu fornique, para que eu minta, para que eu roube, para que eu peque contra Deus. Todos os dias a minha carne, a natureza carnal, a natureza caída vai querer que nós venhamos errar, pecar, e para que voltamos a ser pessoas condenadas, e sendo condenados, a ira de Deus virá sobre nós. Mas uma vez que eu creio, uma vez que eu tenho a fé no Senhor, e creio que Ele veio e morreu, se entregou por mim, então eu não posso andar mais. Por quê? Porque quando eu estava em pecado, eu estava destituído, afastado da glória de Deus. Agora não, a justiça de Deus veio sobre mim, a justificação, gratuitamente, Deus me perdoa em Cristo Jesus, o sangue de Jesus me purifica. Agora eu ando em novidade de vida, agora eu vivo para Deus, buscando a face de Deus. O meu alimento é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Aleluia, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, eu oro a Deus, eu busco a face de Deus, eu tenho prazer em Deus. Por quê? Porque eu estava perdido, mas Ele me alcançou. Eu estava perdido, Ele me alcançou. Estava ferido, estava machucado, estava abandonado, mas Ele veio, Ele desceu aqui na terra, e Ele veio me resgatar a mim, resgatar a você, a todos quanto ouvem o Evangelho, aleluia, e recebe Jesus, estão sendo resgatados, e uma vez resgatados, nós somos justificados pela fé, e o sangue de Jesus nos purifica. Esta mensagem eu deixo para você refletir. A palavra do Senhor é clara em dizer, nenhuma condenação, não haverá condenação. A ira de Deus não cairá sobre a cabeça, sobre a vida daqueles que são justificados. E os justificados não vivem na carne, não andam na carne. E a carne aqui está dizendo na vida deliberada em pecado. Se você pecou, confessa seu pecado, arrependa-se e procura viver em santidade, em santificação, em verdade perante Deus, para que verdadeiramente sejamos e andamos e achamos dignos diante de Deus. Amado Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo nesta noite, eu, Senhor, coloco esta mensagem diante do Senhor e entrego a cada um dos irmãos. Que esta mensagem seja uma semente
Que seja uma semente, Senhor, que venha a ser plantada no coração do teu povo. Que o teu nome venha a ser glorificado. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai, através desta mensagem sobre essa vida desse meu irmão, dessa minha irmã, onde eles estiverem, quando os ouvir, que o Espírito Santo venha sobre eles e o teu poder venha se manifestar para a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que a graça de Deus, aleluia, o poder de Deus, a graça de Deus seja sobre tua vida, teu lar, tua casa, em nome de Jesus. Fica na paz e que a graça de Deus seja sobre todos.